O vai com medo mesmo muitas vezes não funciona, você não consegue ir ou não faz sentido, é até burrice você tentar ir com medo mesmo sem parar para analisar antes. Eu, como uma pessoa que tem como característica no geral ser bastante corajosa, determinada e ultrapassar esses desafios, eu quero compartilhar com você como eu faço isso, bem mastigadinho e bem prático. Eu sou Júlia e voltei com esse canal para compartilhar aquilo que eu vivo e o que eu aprendo. Passo a passo que eu vou trazer, ele vai te ajudar tanto nas grandes decisões, aquelas que vão pedir realmente que você use o seu tempo, gaste energia para tomar essa decisão, como para pequenas ações. Mas obviamente quando a gente está falando de coisas menores ou que tem menos impacto, você pode enxugar isso que eu vou explicar. Mas eu prefiro dar o todo para você enxugar do que te dar informação pela metade. E aí você fala, Júlia, você faz todo esse processo quando você vai tomar decisão? Faço. As grandes eu faço ele literalmente o que está escrito aqui. O primeiro ponto é, por que você sente medo? Você vai sentir toda vez que você for fazer algo novo ou algo importante na sua vida. Aqui eu tô tirando aqueles medos de coisas físicas, assim, né? Se jogar de não sei aonde, de esporte. Eu estou falando de outro tipo de medo, aquele que a gente tem que tomar decisões nos nossos negócios, na nossa vida. Será que eu mudo de cidade, tiro um sabático? Eu fiz tudo isso e por isso também que eu vou trazer um pouco de como é essa construção. O problema é que a maior parte desses medos, ou na verdade, se não todos, eles são criações da nossa mente. Tanto por associação de algo que aconteceu no passado, como de criação mesmo, de correlação com outro que outras pessoas falaram, o que você viu de uma pessoa acontecendo, e a gente cria histórias na nossa cabeça daquilo que pode acontecer, mas que não necessariamente vai, e na grande maioria das vezes não acontece, não é algo real, é algo totalmente imaginado. Aí a gente começa a criar um monte de cenário negativo, e aí trava, e não faz, e fica com medo daquilo, mas não para analisar o todo, ou quais são todas as possibilidades. Por quê? Porque a gente está no modo já vai para a emoção, e aí sai da razão. Então o objetivo desse passo a passo é trazer você para o racional, para você de fato conseguir olhar e falar, tô viajando aqui, não está fazendo sentido? Ou até montar um plano para ultrapassar aquilo que pode ser real, porque às vezes é também. Por que sua mente faz isso com você? Ela quer te manter numa zona conhecida, não necessariamente confortável. A sua mente não quer que você vá para o novo. Ela quer economizar energia, ela quer estar segura, ela quer sobreviver, e por isso ela mantém aquilo que ela já sabe. Então toda vez que você fizer um movimento para o novo, ela fala, opa, aí não, né? Então ela arranja formas de te boicotar, vamos chamar assim. Então bora lá trazer para a razão aquilo que você precisa para você tomar a melhor decisão e ultrapassar esse medo e parar de travar a sua vida por medos que não fazem sentido. Eu vou entrar numa lista de perguntas que eu quero que você responda. E aí eu vou pedir para você escrever. Ah, mas eu vou pensar. Escreve. Você está justamente tentando sair do emocional e ir para o racional. Colocar no papel onde vai clarear muito disso. Escreve, escuta o que eu estou falando. É uma ação que muita gente não faz, fica só ali, e é aí que se perde, né? Os pensamentos são milhares, né? A gente vai pensar para cá, para lá, você não consegue de fato entender. E aqui a gente está justamente tirando desse emocional, dessa coisa confusa, com aqueles mil pensamentos e tal, e indo para algo que você consiga analisar, entender, pensar. Primeiro ponto, de onde vem esse medo? Ele veio de outra pessoa? É um medo seu? Ele veio de algum momento da sua vida? Alguém passou ele para você? Então, por exemplo, alguém passou que empreender é algo ruim. Aí você fala, nossa, esse medo vem disso. Foi essa pessoa que me passou. Então, para pensar a origem desse medo que vai já começar a te trazer clareza. E aí, quando você pensar se esse medo veio de outra pessoa ou de uma situação, para refletir. Ué, mas sempre aconteceu igual? Toda vez que eu faço tal coisa, isso se repete com o mesmo resultado? Sim ou não? A pessoa que te passou o medo, toda vez que ela faz, aquele resultado se repete? E outras pessoas? Depois a gente vai amarrar as respostas às perguntas. Agora vamos para 2. Se eu fizer isso, que eu estou com medo, o que eu ganho? O que fica melhor na minha vida? Qual o benefício disso? E o que eu perco?
Aqui você vai pegar provavelmente alguma crença, alguma coisa que pode estar te travando, que não é só sobre o medo. A mesma coisa você vai pensar para se você ficar nessa situação. Se eu não fizer aquilo que eu quero, o que eu ganho e o que eu perco? No geral, aonde a gente está é onde a gente sempre ganha. Por mais que a gente olhe e fale, mas eu não vou, eu sei que aqui é pior, alguma coisa você está ganhando. E aí eu quero que você olhe também para suas relações. Então, se eu tô aqui, eu ganho mais atenção de alguém? Ou se eu tô com medo de fazer, sei lá, de começar a gerar conteúdo, de repente meu medo é de ganhar dinheiro. E aí, se esse medo é de ganhar dinheiro, por quê? Porque vão me pedir emprestado, eu não vou dizer não. Então, se aprofunda nessas perguntas. Se imagina fazendo o que você quer, se imagina tendo o resultado que você quer e analisa o que ao seu redor muda para você ver se tem ali alguma coisa te travando. Junto com essa pergunta 2, eu quero que você se pergunte: outras pessoas que fazem aquilo que eu quero fazer têm o mesmo medo que eu? Pensam a mesma coisa que eu? Acreditam que o resultado pode ser o mesmo que eu acredito? Sim ou não? Aqui a gente já vê que normalmente é uma criação. Você vai ver que não. Várias pessoas fazem aquilo que eu quero fazer e nem tem esse resultado que eu acho que pode dar. Outras pessoas que estão ao meu redor não acreditam que se eu fizer tal coisa, eu vou ter esse outro resultado. E se você for ouvir a opinião de outras pessoas, colocá-la ali, se pergunta se são pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. Porque tem muita gente que fala, não vai dar certo, mas ela nunca fez, nem tentou, nem ela sabe. Então, presta atenção em quem você está ponderando de escutar. E aí eu quero que você se pergunte, o que de pior pode acontecer se eu fizer aquilo que eu quero fazer? Qual o pior cenário? Então, se eu tenho vergonha de gravar. Tá bom, se eu gravar, qual é o pior cenário? São as pessoas me criticarem. Isso aí. Tem que pensar aí o que tá pegando para você, o que é o pior cenário, até onde pode ir. Porque você vai ver também que esse pior cenário, ele nem é nada dramático assim. Tipo, nada demais no fim. Diante do mapeamento dos riscos reais, do pior cenário, eu quero que você pense o que você pode fazer para minimizar esse risco. O que você pode fazer para diminuir o impacto? Então, se quando eu fui tirar um sabático, eu tive que tomar esse tipo de decisão e eu fiz realmente uma tabelinha pensando prós, contras, o que eu ganho, o que eu perco, etc e tal. E o que de pior pode acontecer, que é a outra pergunta, era acabar meu dinheiro. Aí eu falei, acabar meu dinheiro é algo ruim, né? Então, o que eu posso fazer? Quando minha reserva estiver em X mil, eu tenho que voltar para o Brasil e procurar emprego no CLT de novo. Enfim, então eu desenhei um planinho dentro do plano, um planinho de contingência, um planinho que mapeia aquilo, porque isso me traz tranquilidade de falar, não, tá tudo bem, meu pior cenário é esse, que nem é tão ruim, né? Voltar para o CLT não era um problema também para mim, e se eu voltar, tá tudo bem, é só eu controlar o quanto eu tenho de reserva, não me deixar chegar no limite. Então, isso te ajuda também a se movimentar, porque você mesmo já mapeia o risco, o impacto, e você já se prepara para ele. Traz uma calma na mente que te permite fazer aquilo que você quer. Com essas respostas, que eu espero que você faça com cuidado, com detalhe, porque senão não adianta nada, você não vai sair ali de onde você está. Eu realmente espero que você consiga ultrapassar o seu medo, mas não só no vai com medo mesmo, mas de uma forma racional, de uma forma prática, onde você entenda onde você está indo, por que você está indo, quais são os riscos, mas não deixe de ir. Que para mim esse que é o importante, a gente olha, entende, sente, racionaliza, mapeia e vai. Porque a vida é feita da ação, não adianta a gente só ficar sentada pensando no que quer fazer. Então, esse questionário, que eu já falei para você escrever, né? Então escreve. Ele vai te ajudar a fazer a sua vida caminhar. E isso vai trazer muito, muito mais leveza. Você pode usar isso para muita coisa, desde as pequenas às grandes decisões, mas que vão te ajudar no dia a dia a ser uma pessoa que vive, sabe? Que vai para a vida e não fica lá só esperando a vida cair no colo de medo de qualquer coisa. Me conta aqui se já parar para pensar nisso já te ajudou um pouco e quais são as suas dificuldades.